A importância da pregação da palavra. Irmãos, os judeus, eles tinham ido para a Babilônia por quê? Porque eles desobedeceram a Deus, eles passaram a adorar outros deuses, eles não cumpriram aquilo que Deus falava, eles não obedeceram às instruções que Deus passava para o povo, apesar de Deus ter mandado o profeta Jeremias, que falou em nome de Deus, mas eles não deram ouvidos. Apesar do Jeremias falar, olha, vocês vão cair na mão dos inimigos, vai vir o castigo de Deus. Parece que o judeu não acreditava muito nisso, né? E aí, o que aconteceu? Eles foram para o cativeiro. E agora eles voltaram do cativeiro. E a primeira oportunidade que eles tinham de voltar a ser obediente a Deus, o que eles fizeram? Eles pararam com a obra. Eles voltaram para reconstruir o templo, para retomar a vida religiosa de Israel, e eles estavam desobedecendo. Que jeito que eles voltaram para Deus? Através da pregação de Ageu, né? Através da palavra que Deus mandou para o povo. Então a pregação começou a trazer o povo a voltar-se para Deus. E eles voltaram para Deus, e eles voltaram a obedecer a Deus, e se empenharam em fazer a obra de Deus, né? O que a gente aprende aqui, irmãos? Nós precisamos ficar atentos àquilo que Deus fala. O Ageu falou em nome de Deus. E fazia muito tempo que Deus não falava para o povo de Israel. Eles ficaram no cativeiro muito tempo. Mas agora a palavra profética tinha voltado. E foi uma palavra de exortação, uma palavra de ensino, uma palavra de desafio, né? E eles ouviram a palavra e obedeceram, né? E obedeceram. Nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. Que jeito que Deus nos fala? A gente sabe muito bem, né? Deus nos fala através da Bíblia, da sua palavra. Para isso a gente precisa lê-la, né? Precisa ler constantemente, estar sempre lendo a Bíblia, prestando atenção no que Deus fala através da sua palavra. É o jeito que Deus mais fala com o seu povo. Deus usa muitas maneiras de falar conosco, mas Ele fala muito pela sua palavra. Mas Ele fala também através dos nossos ouvidos. Nós ouvimos, né? Nós ouvimos palavras, nós ouvimos mensagens, nós ouvimos rádio, televisão, nós ouvimos pessoas que vêm trazer palavras para nós, né? E a gente precisa ouvir e prestar atenção naquilo que Deus está falando. Ontem, é só um comentário, irmãos, nós tivemos aqui o Congresso de Adoração, tivemos algumas palestras muito boas, voltadas para a adoração. E sempre a palavra voltada para a adoração tem o seguinte sentido: olha para Deus, né? Olha para Deus, né? Às vezes a gente desvia o olhar de Deus, né? Às vezes a gente está tão envolvido com a igreja, com as coisas da igreja, ou com a nossa vida, e a gente se esquece de Deus, né? Parece que a gente se lembra de Deus só nas horas das dificuldades, só nas horas das lutas. E o desafio aqui para nós ontem foi para olhar para Deus o tempo todo. Tudo que você estiver fazendo, olhe para Deus, né? Deus nos fala de muitas maneiras, né? Ele pode falar através de sonho, pode falar através de visões, Ele pode falar de muitas maneiras. Ele vai usar sempre, muitas vezes, a palavra de Deus. Por isso, leia a Bíblia, ame a palavra de Deus. Não deixa de ter os teus momentos de leitura da palavra, de meditação na palavra. Deus continua falando através da palavra. A importância, então, da pregação da palavra, daquilo que a gente escuta da palavra, daquilo que a gente vê da palavra, né? E não hesite em falar da palavra para outras pessoas. É o jeito que Deus vai usar você para alcançar outras vidas. Lá em Romanos, irmãos, no capítulo 14, tem a seguinte palavra para nós. Romanos 10, 14. Diz assim: a palavra está perto de você. Não é essa não.
É 10. 10, 14. Desculpa, irmãos. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, a pregação da palavra, conforme o apóstolo Paulo está orientando aqui, é um desafio para nós, para que a gente fale para as outras pessoas a respeito da palavra, a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Ainda Romanos 10, 17 fala assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A fé nasce nos nossos corações após a gente ouvir a palavra. É a palavra que move o nosso coração para a gente acreditar em Deus.